Estou aqui com a Ana Luísa Albucater, que é mãe do João, esposa do Cassiano. Foi minha paciente ao longo de toda a gravidez. Tive o privilégio de vivenciar o parto, né, com ela e o pós-parto. E hoje ela está aqui, o João já está com 1 aninho, para trazer, né, como foi essa experiência para ela. Eu conheci a Ana, né, ainda na célula, que a gente frequenta um grupo de orações juntas, né, e na época ela nem sabia que eu era fisioterapeuta, a gente começou a conversar, ela estava tentando engravidar, e eu me lembro que esse foi um processo difícil, como é para a maioria, né, Ana? E depois a gente se conheceu, começamos a conversar ali mesmo, antes de você engravidar, então eu queria te agradecer muito pela sua presença, é um prazer enorme estar aqui com você hoje. Imagina, o prazer é todo meu, muito feliz de estar aqui com você. Então, esse período de tentativa é algo muito difícil realmente para quem tem esse sonho, né? Desde sempre de ser mãe. E eu lembro que a cada menstruação realmente que vinha, a cada mês, parece que o sonho vai ficando cada vez mais distante. A gente começa a criar várias coisas na nossa mente, achar que tem alguma coisa de errado, né? Que não vai conseguir. Então, ter o auxílio de um grupo de oração ali junto comigo, né? Do qual você faz parte também, de mulheres que estão ali, que entendem, né, já passaram também muitas vezes por isso, foi muito importante ter esse apoio mesmo espiritual dessas pessoas que estavam ali dispostas a orarem comigo e sonharem junto, né? Foi muito bom. E a Ana é médica e, como médica, muito consciente dos cuidados de saúde. Então, nessa época, já praticava exercícios físicos. Quem está aí tentando engravidar não deve interromper a prática de exercícios. É um mito que os exercícios físicos causam aborto. Então, é muito comum, né? No seu caso, não foi aborto, mas muitas mulheres têm abortos recorrentes e param os exercícios achando que aquilo ali é por medo. Quando, na verdade, eles protegem contra o aborto. Então a Ana manteve até que veio a tão sonhada gravidez. E aí logo no inicinho você já veio aqui para a clínica para a gente já fazer a primeira consulta, né? Lá na avaliação. Sim, eu vim bem no inicinho, que eu já tinha certeza que eu já queria ter esse acompanhamento, mesmo tendo a certeza que eu queria um parto cesariano. Isso foi uma questão. Lá antes de engravidar, né? Você já chegou para mim, não sei se eu quero esse negócio de parto normal, não. Eu tenho muito medo, né? Quais eram os seus medos? Exatamente por trabalhar nessa área, né, na época, área de exames, que eu via muitas mulheres com questões mesmo do assoalho pélvico, né, sofrendo mesmo por conta do parto normal, e eu pensei, bom, eu não quero isso pra mim, esse problema eu não quero ter. Então a cesárea foi algo que eu coloquei como certeza no meu parto, e a nossa conversa inicial foi muito rica e importante para mim nesse sentido de informação, porque você me trouxe aspectos técnicos para poder entender de fato como era um parto, não que eu não entendesse, mas como era um parto de fato, os riscos também que existem no parto cesariano, inclusive para o assoalho pélvico, né? Outros músculos ali, né, podem sofrer também, não está isento de nenhum problema. Então, essa conversa inicial que a gente teve foi muito importante para eu me guiar no final das contas e decidir me permitir ter um parto mesmo normal. Porque infelizmente muitas mulheres já vão para a cesariana por não buscarem informações e aí tomam decisões baseadas no medo. E isso é tão ruim, porque a cesariana é excelente quando existe indicação, né? Graças a Deus que ela existe, mas ela não está isenta de riscos. E muitas vezes a experiência do parto normal, ela transforma a vida da mulher, transforma a maternidade, às vezes transforma até mesmo o filho, porque existem enormes benefícios para o bebê, né? Ana, e como que foi o pré-natal? Conta um pouco para eles assim. Como que foi essa preparação para você? O que você acha que virou a chave durante as consultas para você realmente se sentir segura? Por quê? Porque é fato, você viu muitas lesões de assoalho pélvico nos exames que você fez ao longo da sua vida. E quando você fala disso, né, eu me identifico muito, porque como fisioterapeuta eu fiz meu mestrado nessa área. Então eu estudei as disfunções de assoalho pélvico após o parto normal, natural, na maternidade Sofia Feldman. Então quando eu terminei o meu mestrado, eu tive exatamente essa angústia. Eu tinha um desejo muito grande, porque ali na maternidade eu vi muitos partos, e ali eu vi transformação de mulheres, eu vi muitos partos lindos, mas vi também muitos problemas acontecendo. Então, ao mesmo tempo que eu desejava, eu temia. Você também tinha esse medo, né? Que eu tinha. Tinha. Por quê? Porque, como eu te expliquei lá na primeira consulta, e a gente teve a oportunidade de conversar ao longo do pré-natal,
a gente não tem garantia de que não vai acontecer nada. Eu não posso falar, não, Ana, tenha parto normal, isso é mito, nada vai acontecer com a sua vagina. Eu não posso dizer isso, mas eu posso te dizer, né, que a cesárea não necessariamente protege e que existem recursos para a gente preparar esse músculo. Quer dizer que se você prepara não vai ter lesão, não vai ter problema? Não. Mas existem técnicas que podem preparar, te tornando mais segura e minimizando os riscos, né? E a escolha final sempre vai ser sua. Sim. E eu acho que é isso que foi essa virada de chave. Eu entender que a cesárea não está isenta de riscos, né, musculares, enfim. Não é o parto normal o grande vilão nesse sentido. E eu, aos poucos, fui entendendo isso e fui pensando, gente, por que não me permitir, né? Por que eu não posso tentar ter realmente um parto normal? Eu vou me privar dessa experiência por conta de um medo apenas, sendo que o outro não está totalmente isento dos riscos que eu tinha medo, né? Que é de lesão. Então, essa conversa inicial que a gente teve, esse entendimento, né? Esse aspecto todo técnico que você me passou, para mim foi muito importante. Eu precisava dessas informações para eu poder tomar minha decisão, que foi uma decisão minha, né? Eu fui guiada por isso. Eu fui entendendo, você foi me mostrando, mas nunca, jamais me direcionou de forma incisiva do que eu deveria ou não fazer. Você sempre me deixou muita vontade em relação a isso, né? Qual o tipo de parto. E mesmo se eu escolhesse por um parto cesariano, o acompanhamento aconteceria da mesma forma, né? Que eu tinha essa dúvida também. Será que um parto cesariano precisa de um acompanhamento fisioterápico? Às vezes não, né? E ao contrário, também é necessário, né? A gente vai trabalharia talvez de outra forma, não sei se é melhor para falar sobre isso. Mas eu achei muito interessante você abrir minha visão em relação a isso, de eu poder perceber que o meu corpo é perfeito, que eu tinha condições de fazer tal coisa, né? Que o meu assoalho pélvico podia receber e conseguia receber essa criança, conseguia participar do parto, e foi a melhor decisão que eu tomei. E me conta, como é que você descreveria o trabalho do assoalho pélvico? Porque as pessoas fantasiam isso às vezes. Gente, como é que é esse trabalho lá dentro da vagina? Né? Uma coisa muito íntima. Como que é isso? Ela vai colocar o dedo lá dentro? As pessoas me perguntam isso. Hoje mesmo, né, numa avaliação que eu fiz, a paciente falou assim, eu depilei, porque eu falei assim, fisioterapia pélvica, né? Deve ser alguma coisa assim, mas ela não tinha nem noção. Falei, não precisava depilar, porque eu vou realmente avaliar internamente o aspecto externo, para mim não importa. Não importa. Mas eu queria te ouvir, assim, como paciente, como que foi isso, né? Lidar com isso, com a sua intimidade, trabalhar essa parte que é tão íntima. Com certeza, essa dúvida, assim, não dessa forma, mas eu tive uma dúvida, como que ela vai trabalhar isso, né? Mas é mais você consegue mostrar qual músculo eu precisava movimentar naquele momento, né? Eu acho que é uma consciência corporal que você vai guiando e mostrando qual que é a força que eu precisava fazer, qual que é o músculo que eu precisava acionar, né? E isso é muito legal, assim, eu não tinha ideia que era dessa forma. E tem, claro, depois, mais pra frente, as massagens, né? Inclusive com a ajuda do marido, que isso é muito interessante também. Meu marido participou, ele veio, né, nas sessões, ele entendeu como fazer, a gente continuou isso em casa. Então acaba que gera uma conexão maior assim no casal, e ele pôde entrar nesse universo também, entender o que estava acontecendo comigo. E foi muito legal, gerou vários momentos engraçados entre a gente, uma intimidade, foi muito bom. Porque a gente está acostumado a ver a vagina, ou não vê a vagina, né? Ou ignora a vagina, ou então vê de outra forma. E aí a gente descobre que tem um músculo lá dentro. Exatamente. Assim como outros músculos do corpo. Que pode ser trabalhado. Que podem ser trabalhados, que a gente pode ter percepção de como ativar, de como relaxar, de como responde, né, de acordo com a respiração. Então esse trabalho é muito nesse sentido, né? Inclusive nos exercícios físicos, né, que eu fazia, a gente acoplou isso. Então cada exercício que eu fazia, eu acionava o período. Então foi fortalecendo assim desde o início, né? Foi algo construído mesmo, esse fortalecimento, né? Algo que foi sendo construído, exatamente. Aí chegou o dia do seu parto, né? E eu tive a honra de estar lá. Me lembro quando eu cheguei lá na admissão, você estava nas primeiras contrações e o Cassiano lá, junto com você, e o médico foi avaliar o plantonista, né? O seu médico pediu para o plantonista avaliar para ver se realmente estava em trabalho de parto. E aí, gente, o que aconteceu? O plantonista avaliou e a Ana estava com 4 centímetros de dilatação. Ela estava no inicinho do trabalho de parto, né?
com certeza ele iria evoluir, mas talvez cedo para admissão ainda, né, para internar. Então o médico dela, né, falou, olha, você pode voltar para casa, não foi? Foi isso mesmo. Ou então você pode internar e ligar a ocitocina, que é um hormônio que estimula as contrações. Então a gente normalmente libera a ocitocina naturalmente durante o trabalho de parto. Mas existe a possibilidade em alguns casos de colocar a ocitocina artificial. Mas eu tava junto, eu falei, não, Ana, ocitocina artificial, a gente já tinha conversado sobre isso, era algo que eu não queria, né? Não queria porque... nesse primeiro momento, né? Porque você tava ali iniciando um processo de forma natural. Se a gente colocasse, né, permitisse a ocitocina naquele momento, com certeza aceleraria o parto, mas aumentaria as chances do parto ser mais doloroso, entrar com uma analgesia farmacológica muito cedo. E se a gente tinha ali recursos não farmacológicos mais naturais, por que não? Foi quando a gente resolveu ficar lá na admissão, mas sem ser admitida, né? No improviso ali, foi bom. Numa salinha. Eu falo que a gente não precisa de um espaço grande, a gente precisa de conhecimento, de informação, de segurança. Eu falo que tem uma coisa que é muito importante, que é o ambiente interno. Se o ambiente interno a gente está em paz com ele, o externo a gente pode estar revirando de cabeça para baixo. Isso para a vida, né? De uma maneira geral. Então, quando a gente está seguro com o corpo, com a pessoa que está ali do seu lado, você estava segura pelo acompanhamento, mas com o seu marido também, que foi extremamente importante. Você tinha um bom médico, então você relaxa. Estava cercada de pessoas que eu confiava. Cercada de pessoas que você confiava. Então a gente ficou ali durante um tempo, foi a hora que você colocou o TENS. Ai, meu grande amigo. O grande amigo. Então, mesmo tendo acompanhamento meu, né, para alívio de dor, né, ela não quis massagem, né? A gente acha que nem fez massagem, só na hora que você deitou. Então a Ana amou o TENS, eu trouxe aqui para vocês verem. O TENS é um aparelhinho, eu tirei foto, a gente pode colocar aí também no vídeo para vocês verem. É um aparelhinho que ela colocou aqui no pescoço, né? Coloca aí, Ana. E aí a gente acopla eletrodos autoadesivos lá na coluna dela. Então esses eletrodos autoadesivos, o que eles fazem? Eles vão lá, isso gera um estímulo elétrico lá na coluna e isso compete com o estímulo de condição de dor. E esse estímulo elétrico chega mais rápido lá no cérebro do que a dor. Então engana a dor. Literalmente, confunde. Elimina a dor, Ana? Não. Não, gente. Expectativa grande. Alta demais. Deixa eu ficar totalmente sem dor. Primeira coisa pra gente ter um parto normal é aceitar que dói. Aceita que dói menos. E eu conseguia controlar, isso era muito bom. Não precisava pedir pra você aumenta, diminui, muda a frequência, sei lá, um jeito. Eu mesma ia lá vendo o que tava bom pra mim e colocava no via a contração certa. E tava ótimo, foi ótimo. Aí você ficou um tempão na bola, a gente fez movimentos pro bebê encaixar. Eu lembro que você tava segurando a barriga, que às vezes tem mulher que faz isso, que é quase que uma tentativa de levar o bebê para dentro da pelve. Então, quando a gente percebe isso, a gente estimula com exercícios ou mesmo manualmente. É algo instintivo, o corpo fala. É muito interessante. Quando a gente vê uma mulher em trabalho de parto, muitas vezes a mulher já está, o corpo já está levando para a posição de alívio. Então, foi a hora que eu te coloquei na bola, você com o TENS, a gente foi fazendo os movimentos. Foi a hora que o Cassiano dormiu. Beleza, né? O marido vai descansar. Pensa assim, tá em boas mãos, relaxou. Relaxou. Você vê que ele confia assim em você. Não, você vê que você tava bem. Não é isso, é porque você tava bem. Se você não tivesse bem, certamente ele não teria dormido. Você tava ali, centrada, respirando, né? As meninas da célula mandaram cartinhas pra você. Como é bom a gente receber, gente, carinho, amor. Isso não é bobagem. Você está ali do lado de uma pessoa que você tem segurança e você recebe carinho e amor, a ocitocina natural vai lá nas alturas. E aí a ocitocina natural nas alturas, o que vai acontecer? Vai dilatar o colo do útero. Então ali a gente ficou durante um tempo, depois você quis andar. Eu me lembro, Ana, de uma coisa que eu acho legal falar. A Ana, como médica, ela falou, Sabrina, eu tô chocada. Porque pra mim o povo vomitava de sentir dor. E ela começou a ter ânsia de vômito, chegou a vomitar, né? E não tava com essa dor. Ela falou, eu não tô vomitando de dor. O útero contraía, né?
estimulava, né, o vômito, e aí você vomitou um pouco, não foi grande volume, foi mais uma ânsia, né? Até que o processo foi evoluindo, a gente andando, o médico falou assim, acho que já está na hora de avaliar de novo, não foi? Foi, o plantonista ainda, o plantonista ainda, o médico, a gente nem tinha chamado o médico ainda porque não tinha tido admissão. Quando o médico avaliou, quantos centímetros você estava? Nessa segunda avaliação já estava com 6? 7 ou 8. 7 já? Já estava com 7 ou 8. Aí a gente subiu. Foi a hora que a gente ligou pro seu médico. Aí a gente foi lá pra cima, você ainda contens. Chegamos lá em cima, aí a gente foi lá pro cavalinho. Ai, foi ótimo. No banheiro, né? Foi. O cavalinho, gente, o próprio nome já fala, né? E aí a gente pode balançar o corpo. E o balanço do corpo distrai a mente. É muito bom, aliviador. Porque estimula o sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o do relaxamento. Então, o balancinho é muito bom. Aí a Ana ficou ali no chuveiro. Água, né? Eu peguei o chuveirinho, fiquei colocando água na barriga. Ai, nesse momento a dor já estava começando a ficar apertar cada vez mais. Né? Aí o bicho pegou. Aí o tenso começou a não resolver tanto mais. Aí foi a hora que ela falou assim, eu quero analgesia. E aí nessa hora, né, o médico nem tinha chegado ainda. Você tomou analgesia, o médico nem tinha chegado. Ele chegou depois que eu tomei. Chegou, aí ela deitou. Na hora que ela deitou, aí eu fui fazer algumas, vamos dizer, não é massagem, algumas liberações, algumas mobilizações lá na sua pelve, para ir relaxando os músculos do assoalho pélvico, porque depois que a pessoa usa analgesia farmacológica, ela vai ficar em observação, né? Deitada mesmo, ali umas meia hora, para evitar efeitos colaterais, etc. Então, enquanto ela estava deitada, eu fiquei trabalhando na pelve. Aí o médico chegou, avaliou 10 centímetros. Não foi? Isso mesmo. Aí você levantou. Quando você levantou, você começou a movimentar. Aí a gente fez vários exercícios também, que aí eu já não estava mais com dor, então eu consegui essa mobilização de quadril, a gente usou a bola, aquelas barras, que eu não sei como chama, que eu apoiei, né, e fiz vários movimentos assim, para encaixe mesmo, né, que você estava me explicando. Para encaixe, porque o bebê, depois que o útero dilata, o bebê ainda precisa descer, ele tem um caminho para descer. Então a gente foi fazendo exercícios, movimentos para estimular essa descida do bebê. E seu médico muito bacana, foi muito respeitoso, muito legal, assim, foi realmente uma atuação interdisciplinar, né? Porque às vezes o médico tem muito essa autonomia no parto e fala assim, agora isso, agora aquilo. Ele em momento algum fez isso. Não interviu nesse sentido. Não interviu, né? Ele esperou o seu processo acontecer, né? E aí, nessa hora, foi a única hora que ele falou assim, vamos pro bloco, esse não vai nascer aqui, não vai nascer nesse quarto, não. Já tava sentindo, né? Vendo. Já tinha, ele falou, já tá, vai nascer, eu tô com medo dele nascer aqui. Aí, fomos lá pro bloco, né? E foi interessante porque, na hora do bloco, ele teve uma atitude tão legal, porque ele falou, Sabrina, agora, como vocês... fizeram exercícios, vocês praticaram lá no pré-natal a respiração para o momento do nascimento, eu vou deixar você guiar. E é raro a gente ver isso, infelizmente, é raro a gente ver isso. Muitas vezes tem pessoas que chegam e já querem fazer lá o comando ou não esperam o processo natural da mulher. Porque mesmo eu tendo feito com você, eu não tenho que chegar e falar, faz força, faz isso, faz aquilo. Quanto mais o processo for fisiológico, mais natural, melhor. O corpo fala, né? A necessidade de fazer força, o corpo te mostra a necessidade de fazer força, é involuntário, né? E eu sabia muito bem o que fazer nesse momento. Isso me deixou muito segura, assim, qual força usar, o que fazer, o que eu ia esperar naquele momento, né? Eu até brinco que aquele aparelhinho que a gente usou, o Epinou, você pode até colocar também, né? Que eu não conhecia. E ele dá a sensação de entender qual a dor que eu vou esperar. O que eu vou sentir no momento, né? Ele é como se fosse uma simulação, assim, né? Do parto. Claro que não no mesmo nível, mas pelo menos da passagem da cabeça do bebê, eu entendi o que eu ia sentir. Então foi em proporções maiores, mas eu já sabia o que esperar. Então isso me deixou segura e tranquila, por incrível que pareça, né? É um momento de maior medo, que todo mundo tem pânico na hora de sair mesmo do neném. E esse momento eu sabia o que esperar. E eu sabia como fazer a força, como respirar, né? Ninguém precisou falar, faz força disso, faz força de fazer cocô e tal. Não tinha isso. Eu entendi o que fazer no meu corpo.
E foi muito respeitoso nesse sentido. Então, foi muito bom para mim entender. Eu vim com essa informação já, né? E você fez isso literalmente, né? Você foi respirando, respirando. E aí você falou que lembrou do Epinol, e eu me lembrei exatamente aqui do momento que eu estava do seu lado. E aí você olhou pra mim com uma carinha de medo mesmo. Você falou assim, Sabrina, é agora. E eu lembrei da nossa primeira conversa lá na célula. Você falou, eu tenho muito medo da passagem do bebê, de ter lesão, etc. E foi tão lindo porque você tinha selecionado uma playlist, né? E tava tocando a playlist, Cuido dos Detalhes, era a música, né? Posso cantar não, porque eu sou péssima. Então vou falar, cuido dos detalhes. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. E foi exatamente, eu não precisei falar nada, eu só falei, olha a música e te falei, olha, Deus está cuidando de todos os detalhes, você está preparada, confia no seu corpo e vai respirando. E assim foi, né? Foi fluido. Foi fluido. E eu adorei você ter lembrado isso da música, porque na hora a gente não lembra de nada, né? Passa batido. Então, ver o cuidado de Deus com isso, nesse sentido, nesse momento, para mim, e relembrar isso depois foi muito especial. Gente, até nisso Deus é perfeito, né? Desse cuidado de fato comigo, assim. E você vê um parto, é o retrato quando Deus é perfeito, né? Porque assim, você vê aquele bebê saindo, aquele bebê formado lá no seu colo, quando o bebê sai, vem pro seu colo, depois sai a placenta, que você vê, gente, meu bebê estava sendo nutrido por essa placenta a gravidez inteira. É muito impressionante, realmente, né? E hoje, Ana, depois que você passou por tudo, né? O que você sente, assim, né? Dessa experiência mesmo. Você teve um parto normal, poderia ter ido para uma cesariana. O que você falaria para as mulheres que também tinham, né, ou têm medo como você, que querem agendar uma cesariana porque tem medo, né, seja de disfunções de assoalho pélvico, seja medo da dor, dentro do que você passou, o que você passaria para elas de dicas, né, ou de orientação mesmo? Eu acho que a primeira coisa é se permitir, né? Acho que a gente tem que entender o nosso corpo, permitir algumas opções que às vezes a gente não cogita, né? Como no meu caso, eu não cogitava o parto normal, mas por uma sensação, um pensamento de coisas que eu carreguei durante a vida, né? De impressões que eu tive, vendo outras mulheres tendo, né, tipo de lesão, e eu internalizei isso como se eu fosse obrigatoriamente ter isso também. Então, eu acho que a primeira coisa é se permitir, conhecer mesmo um profissional que te respeita, que vai falar de fato tudo o que é importante. Você está indo por esse caminho, mas olha por esse outro lado também, tem essa e essa complicação. Eu acho que é abrir mesmo o leque. A gente fica muito assim, bitolada, né? Quando a gente tem uma ideia, quando a gente está grávida. Você quer tentar minimizar todos os erros, todos os problemas possíveis. A tentativa de controle. Não tem jeito. Então, às vezes, o que eu estava pensando que para mim seria o melhor, às vezes não era, né? Então, assim, de forma muito respeitosa, entendendo o meu posicionamento, você foi me mostrando, né? Eu acho que hora nenhuma, em momento algum, você impôs uma condição para mim, né? Você tem que ter parto normal, você tem que fazer desse jeito, é melhor para você. Não foi isso, nunca houve esse diálogo, né? Eu cheguei à minha conclusão sozinha e foi até um espanto para você quando eu falei, Sabrina, não vou querer parto normal. Foi mesmo, agora falou, lembrei. Você chegou toda decidida, gente, mas não tava com a cesariana na cabeça. Então foi algo que eu conversei com meu marido também, e ele também sempre me deixou muita vontade, falou, não, isso você decide, você escolhe, né, o seu corpo, você sabe muito mais disso do que eu. O meu médico também sempre me deixou muita vontade, então você tá munido de pessoas que te respeitam, né, respeitam a sua opinião, mas de uma forma também te mostram que tem outro caminho, que existe outra possibilidade, que a gente precisa ver desses dois lados, né. Eu acho que também tá junto de pessoas que compartilham de uma mesma fé, né? Pessoas que vão ali orar junto, que vão sofrer junto com você nesse tempo, né, de espera, que vai mostrar mesmo entendimento, consolo, ajuda, né? Isso é importante. A gente se sente às vezes muito sozinha nesse período de tentativa, mesmo tendo um marido do lado, ele nunca vai entender o que a gente está sentindo. Então nada melhor do que outras mulheres ali apoiando, falando, já passei por isso, comigo foi assim, né? A gente vai escutando experiências, então isso foi trazendo conforto para mim, né? O meu momento com Deus, me aproximei muito mais de Deus nesse período, porque eu colocava nas mãos dele mesmo, entendendo que o controle é dele, né? Eu apenas estava servindo aquele que ele queria para mim.
Então, no momento de tentativa, né, que eu digo que foi mais tenso, assim. E pensando no né? parto também, né? E A no gente parto fica também, querendo definir tudo. Definir tudo e não está no nosso controle. Então, quando Não a gente está. começa a absorver isso, que não é fácil, né, ter entendimento de que esse controle não é nosso, eu fui deixando fluir. Falei, Deus, está nas suas mãos. Da mesma forma que eu abri mão de um parto cesariano de cara, eu também, se fosse evoluir para uma cesárea, não era algo que ia me incomodar, né? Tá nas suas mãos. Deixei nas mãos de Deus de verdade, né? Entreguei para Ele, falei, vai ser o parto conforme a vontade de Deus. As pessoas falam muito do empoderamento feminino, né, para o parto. E que ótimo a gente tomar posse do nosso corpo, dos nossos desejos, a gente fazer escolhas. Mas a gente tem que lembrar que o veredito final, né, a decisão final acerca do parto, ela não é nossa. Por quê? Porque existem circunstâncias que são soberanas e que vai precisar de fazer uma cesariana. Né? Então, ou às vezes as pessoas querem muito o parto normal, insistem muito numa situação que não teria indicação de persistir. Então, é uma dificuldade de aceitação de que a natureza também, Deus para nós, né, tem um caminho ali que é melhor, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, o parto normal pode ser maravilhoso, mas a cesárea tem que ser indicada em alguns casos. E como que a gente recebe esse destino na nossa vida? Porque se a gente for pensar, né, nós estamos quase que o tempo todo querendo ter controle sobre todas as coisas. E aí, se a gente acha que o controle é nosso, a gente se frustra com o parto normal que foi mal sucedido, porque a gente coloca a culpa em nós. Né? Quer dizer, meu parto foi demorado, meu parto culminou com uma lesão grave, meu bebê teve um problema e a culpa é minha. Né? Por quê? Porque se eu acho que a responsabilidade de escolher tudo é minha, a culpa também vai ser minha. Só que esse processo da espiritualidade, das crenças em algo superior, ele ajuda muito na aceitação de um processo que não está completamente no nosso controle. Tira um peso, né, das nossas costas de pensar na culpa. Não é minha, igual você falou, a culpa não é minha se não der certo. Porque não era para dar, porque esses eram outros caminhos, né? E quando a gente tenta controlar tudo, a gente fica muito tenso, muito nervoso e dá muito mais medo. Dá muito é o mais contrário. medo. Você deixar o controle te deixa mais aliviado, né? E é real, né? Para você, o parto normal foi excelente. E será que se você também não tivesse preparado, não tivesse aberto seu coração, será que teria sido tão bom, mesmo tendo sido normal? Será que você ir para o parto com muitos medos vai ser o mesmo desfecho? Essa resposta a gente nunca vai ter. Mas é importante que a gente realmente se dedique aos nossos desejos, porque existem recursos. Tem gente que fala, não vou me dedicar, porque vai que não dá certo. Só que se a gente não faz aquilo que está no nosso controle, né, os desfechos, os resultados também podem não ser tão favoráveis, certo? E como que foi sua recuperação, Ana? A minha recuperação eu acompanhei também, né, durante, não sei, acho que quase 3 meses no pós-parto, em casa, né? Eu lembro que uma fisioterapeuta, a Mari, ficou comigo durante esse tempo, a gente fazia vários exercícios, até difíceis, assim, porque a gente sente que tá tudo solto, né? Quando depois tem o pós-parto, você fala, gente, saiu tudo fora do lugar, o que tá acontecendo, não me reconheço, perdas, né? Que às vezes eu nunca sofri com perdas de nada, de urina, enfim, e aí eu comecei a ter, e eu falei, nunca mais eu vou voltar, acabou. Aí você falou, pronto, esse negócio deu errado. Deu errado, não vai ter jeito, acabou com a minha saúde, né? E não é assim, né? Primeiro que o corpo tem a sua memória, né? Ele tende a retornar aquilo ali que já foi um dia, mas eu acho que o crucial é ter mesmo um direcionamento, porque existem exercícios específicos, né? Tem técnicas para te ajudar a voltar aquela musculatura, a pressionar, né? A trabalhar aquela musculatura de uma forma que volta muito mais rápido, né? Então as perdas que eu sempre tive medo de ter, que eu achei que eu teria para sempre, foram resolvidas, né? Hoje em dia não sofro mais com isso, não tenho. É como se eu falo que é como se eu não tivesse filho, não tenho nenhuma sequela, nenhuma queixa em relação a isso. E eu acho que muito por conta do pós-parto. Eu acho que direciona, porque eu jamais teria esses cuidados, porque eu não saberia como agir se não tivesse um profissional do meu lado me mostrando o que fazer. Às vezes exercícios que eu achava que ajudava, coisa que eu achava que ajudava a fazer, não era. Até mesmo consciência
da bexiga mesmo, cheia, vazia. Eu achava que tinha que esperar o máximo para poder ir ao banheiro e não é bem assim, né? Então, coisas que às vezes eu achava que eu tinha domínio, que eu entendia como fazer, um profissional ali capacitado naquela área para me mostrar, não é assim, faz assim, né? Dessa forma vai ser mais interessante. Esse tipo de exercício nesse momento não é bom para você, vamos aguardar um pouquinho mais. Né? Então, isso foi muito, muito importante para mim. Eu achei que voltou muito mais rápido e muito mais forte. E hoje em dia eu posso dizer que eu acho que eu tenho a mesma força que eu tinha no período de antes. Né? Perfeito, Ana. E aí, pra gente finalizar, né, a Ana é médica e ela teve uma mudança de carreira. E que é tão comum, né, como é comum a gente ter uma reviravolta na forma de pensar em relação ao trabalho depois que a gente tem filho. Então, eu queria que você desse também aí compartilhasse um pouco da sua experiência, do que você viveu e tranquilizasse as mulheres em relação a essas mudanças, porque não são fáceis também, né? Quando a gente dá a reviravolta, mas eu falo que filho não muda a nossa vida só, direciona a nossa vida, né? Então a gente não pode temer as mudanças, mas aprender com elas. Com certeza. Não é verdade? Né, isso mesmo que você falou, realmente é um direcionamento, porque eu trabalhava com medicina nuclear e era um trabalho que eu tinha um horário muito certinho, né? Eu tinha que chegar no horário certinho, às vezes não tinha horário para sair. E com o nascimento do João, eu pensei muito, gente, como é que vai ser a minha vida? Né? Eu vou escolher, optar por passar um tempo maior longe dele, ou eu consigo alguma outra coisa que eu possa estar mais em casa, que eu possa fazer meu horário e tal. E foi daí que surgiu essa vontade de mudar de especialidade, né? Hoje eu estou fazendo dermatologia, que é algo que eu consigo fazer. Ter o meu horário, né, no consultório, conseguir colocar tudo isso para poder incluir mesmo meu filho nesse meu ritmo de vida, né? Porque eu quero acompanhar o crescimento dele e tudo isso. Então, eu lembro que eu trouxe essa questão para a célula, né, para o nosso grupo de oração e foi algo assim que muitas mulheres me falaram que também tiveram mudanças assim de carreira, de pensamento quando o filho nasce. Então ele vem mesmo para direcionar, né? Mostrar realmente que existem outros meios, coisas que a gente não cogitava antes, mas existe um caminho alternativo, né? Por que não fazer dessa forma? Então, para mim foi muito interessante assim perceber que ele veio para trazer mesmo essa mudança e eu tive coragem para uma coisa que às vezes eu já tinha vontade de fazer, né? Eu já tinha vontade de ter essa carreira diferenciada, me impulsionou, me deu coragem, me deu força. E lembrar, gente, que é possível trabalhar, né? A Ana tá com um bebê de 1 ano, né? Bebê ainda, é muito novinho. E largou o trabalho anterior e tá fazendo uma formação, né? Uma residência, uma pós nessa área. Então, a gente, né, tem uma missão que é da maternidade, e ela é a nossa principal missão, com certeza, né? Essa é insubstituível, ninguém pode substituir a tarefa de mãe, né? Do trabalho pode, mas o nosso trabalho é possível, né? Em algum momento. Então, também esperar, né, o tempo certo de todas as coisas, porque realmente a gente fica ali um tempo mais dedicado, com exclusividade, mas lembrar, né, que a sua vida não acaba, a sua vida ela vai ser direcionada de uma forma diferente. Pelo contrário, pode ser de uma forma completamente diferente que a gente nunca imaginou, né? Exatamente. Então, muito obrigada. Obrigada a você. Então, Ana, queria te agradecer. Muito obrigada, não só pela entrevista de hoje, mas por ter me permitido, né, participar de um momento tão importante da sua vida. Né, que Deus continue te abençoando, te direcionando na sua vida profissional, abençoando seu casamento, abençoando o João, né? E abençoando seus futuros filhos, que eu sei que você quer ter mais. Amém. Estaremos juntos, se Deus quiser. Eu quero dizer que a honra sempre foi minha, que a sua parte no meu parto foi crucial. Eu falo com meu marido isso, eu deixaria você em casa, mas a Sabrina não. Brincadeira da parte, mas foi mesmo muito importante para mim ter esse acolhimento, essa presença sua lá, esse direcionamento, me acalmou, me deixou tranquila. Eu confiei 100% naquilo que você falava e assim, não poderia ter um desfecho melhor e mais feliz. Né? Foi obrigada. muito bom, a honra é toda minha.